Então eu quero agradecer, antes de mais nada, a presença de vocês no primeiro encontro de sonoplastia, o som como elemento narrativo do teatro, sobre a coordenação do Raul Teixeira. É um prazer realmente tê-los aqui nesse primeiro encontro, que eu acho que é um encontro, é o primeiro de sonoplastia que tem na profissão, talvez. Isso para a gente é um privilégio estar realizando aqui na São Paulo Escola de Teatro, junto com meus colegas formadores da escola. Então, comigo, vamos compor a mesa. Então, eu vou começar a nossa primeira provocação e talvez primeiras palavras, definindo um pouco o que é sonoplastia. Quando a gente começou o curso de sonoplastia, com 25 aprendizes, o que é sonoplasta? A maioria não sabia o que estava fazendo lá na sala de aula, sobre a definição da lei que regulamenta a sonoplastia no sindicato e no Ministério do Trabalho, que diz que o sonoplasta, é uma lei de 78, é aquele que elabora o fundo musical, ou efeitos sonoros especiais, ao vivo ou gravados, selecionando músicas, efeitos adequados ao texto e de comum acordo com a equipe de criação. Pesquisa as músicas ou efeitos para montar a trilha sonora, pode operar na mesa de controle, produzindo os efeitos planejados no ensaio do operador de som. Então, essa é uma definição abrangente, que já tem 42 anos de definição e eu acho que hoje a gente está aqui um pouco para atualizar e provocar novas discussões sobre o termo. O termo sonoplastia começou realmente lá na rádio nos anos 60, que a gente transferiu para os outros veículos de comunicação. Obrigado, senhor Rafael. Pode falar um pouco da sonoplastia, já que você está na França e sempre ficou incomodada. Você pode contar um pouco dessa história para a gente? É curioso porque eu descobri que não existia essa palavra, enfim, estrangeira e tal. Eu estava conversando com a minha orientadora que pesquisa o som e aí eu fui falar uma coisa sobre sonoplastia e eu não conseguia achar a palavra em francês, aí você começa a inventar, né, que era do português, no final e tal. Aí, la sonoplastia, aí não era sonoplastiada, eu falei, ok, diz isso. E eu expliquei o conceito e ela me deu duas palavras como possíveis traduções, que é ruitagem, que seria ruidagem, enfim, que é exatamente esse trabalho da pessoa do teatro radiofônico ou da pessoa que faz o ruído, enfim, na coxia, com material. Então ela deu isso como possível tradução, e tipo, não era. E a outra possível tradução que ela deu era bande son, que é trilha sonora, que também não é. E, enfim, eu acho muito curioso não existir essa palavra em francês, porque eu acho que isso mostra bastante que, enfim, isso meio que inexiste no imaginário das pessoas e, enfim, não existe uma palavra para isso, sabe? Isso não é um conceito claro e não está no dicionário e você tem que montar uma frase para falar o que é isso. Normalmente lá eles falam criador de som, ou para falar da sonoplastia mesmo, é a dimensão sonora do espetáculo. Como o Brasil é um país de grande extensão territorial, as diferenças culturais da fala e o que a gente ouve. Por exemplo, uma vez nós estávamos fazendo um espetáculo, a companhia da Cleide, Medeia, nós fomos para Belém do Pará. E juntamente nós fazíamos um espetáculo de teatro e infantil. Então essa era uma produção nossa, dos atores. E nós chegamos lá e fomos vender esse espetáculo nas escolas públicas, né, para que eles pudessem também à tarde assistir o espetáculo. E eu me lembro que eu fui falar, convidar todo mundo, e a classe ficou toda parada, olhando para a minha cara. Aí uma criança perguntou para a professora, de que terra ela é? Quer dizer, a nossa fala chegava ao ouvido daquela criança do norte sem a mínima compreensão. Então a gente só pode ouvir para a gente poder entender. Então a dificuldade que eu acho na terminologia, ela é muito complexa.
eu também defendo essa questão da sonoplastia. Por quê? É algo aproximado e já vem dentro da nossa grego-romano, né, do teatro e desta concepção, porque ela está no momento traduzindo o que é essa amplitude. Agora, o que a gente também tem que entender, o mundo avançou muito nesses 30 anos, a lei foi feita em 78, tem 32 anos, mas o mundo avançou muito. Então, tecnicamente, nós sabemos que a gente não pode, não é o conceito, mas a gente tem que compreender tudo isso para que a gente possa realizar. Eu fiz um levantamento uma vez e para diversos ministros, tanto da cultura quanto do trabalho, para parlamentares, eu coloquei das novas funções que existem no nosso dia a dia. Então a gente tem que colocar, claro que não vai ficar só a sonoplastia como uma atividade artística, pode ser colocado também uma engenharia de som, que eu acho que tanta coisa tecnicamente, tecnologicamente, tem que ser... Enfim, nós estamos falando assim no geral, mas precisamos, no quadro de funções, adequar realmente a nossa realidade, dando a valorização que nós merecemos e que é reconhecido na atuação, para que a gente possa definir. Então, nós temos que sim nos organizar para que a gente possa, no começo do abertura do novo congresso, a gente está lá e dizer, olha, temos que estar trabalhando nessas mudanças. Eles vão alegar, mas será? E isso a gente também tem que ter um cuidado. Por quê? Tem assim, será que essa é uma questão também do pessoal do norte, do nordeste, do sul? Então, nós vamos ter que traduzir isso para eles, as nossas dificuldades, para que eles venham junto pelo fato de ser uma lei federal. Mas é obrigatório isso, você está correto. É uma questão genérica para todos, porque se você for pegar uma tabela de cachês de profissionais, todos os criadores, todos os aspectos criativos estão contemplados, menos a criação do som. Então, há sim a importância de que a gente, não só nessa parte de uma nova adequação ao princípio do que diz o termo, né, ao significado, e colocar também dessa conotação artística, sim, é criador, sim, também colocar esta forma de que a gente, quem vai mudar esse jogo somos nós. E alguns adotam o termo sound designer e outros sonoplastia. E aí eu perguntei, obviamente, para as pessoas que usavam o termo sound designer, tipo, por quê? E aí as razões eram duas, que eles acham que sonoplastia remete muito ao técnico mesmo, e porque essa palavra também tem esse ar velho, essa coisa de ligada a uma tradição que as pessoas não se sentem mais ligadas. E que então parece que a profissão evoluiu, mas a palavra estranhamente ficou, enfim, no passado. O que é estranho, porque cenografia, enfim, isso não aconteceu com as outras palavras. É porque quando ela foi criada, ela já não era. Então, cenografia, já existia a cenografia e o cenotécnico, o cara que cria e o cara que executa. E na sonoplastia, desde que ela existiu... porque ela veio do rádio. Ela veio do rádio, exatamente. Então, é diferente dos americanos e dos europeus, cuja tradição vem desde o início do cinema. Então, a gente pensou na primeira mesa justamente que era discutir um pouco sobre essas terminologias, enfim, a profissão, etc. E agora, nessas outras próximas 3 mesas, a gente quer falar um pouco sobre o processo, como é que tudo acontece e deixa de acontecer, né? Então, nessa segunda mesa, a gente vai falar um pouquinho sobre o som, e a gente vai falar sobre dramaturgia sonora, né? Que é um termo que o Martin usa, que a gente gosta muito, que eu acho que é interessante da gente abordar e discutir. E a partir do momento que o som não mais representa apenas, né, indica apenas a presença do objeto, mas passa a simbolizar algo externo a este objeto, você está contando história, né? Você está usando ele como uma ferramenta de comunicação. Ou seja, assumindo esse som como um signo. E aí eu vou usar uma palavra, uma definição do Umberto Eco para signo, que eu acho bem clara e direta,
Ele diz assim que signo é tudo aquilo que está no lugar de outra coisa. Portanto, se eu não posso te mostrar uma determinada angústia, eu uso outra coisa como um signo que dê conta disso. Se eu não posso te mostrar essa cadeira, eu uso esse som, cadeira, que denota esse objeto. Porque culturalmente esse som foi associado a algo externo a ele. Ele deixa de ser simplesmente porta rangendo para denotar algo estranho invade o meu espaço. Existem três tipos diferentes de signos, né? Ou seja, três tipos diferentes três modos diferentes de eu colocar uma coisa no lugar da outra, né? Se é tudo aquilo que está no lugar do outro, o que é este aquilo? Tem três formas diferentes, né, para a teoria da comunicação. O primeiro seria um índice. O que é um índice? Um índice é um vestígio, ou seja, fumaça é um índice de fogo. Eu não preciso te mostrar fogo, posso te mostrar fumaça e ela substitui a ideia de fogo. É um índice, é um vestígio do objeto. Uma outra forma de significar, né, de substituir uma ideia, é o ícone, né, que é todo aquele objeto que guarda uma semelhança com aquele que ele representa, mas não é. E aquele que talvez mais nos interesse aqui, que é o símbolo. E aí tem uma coisa na fala do Duda que eu gostaria de recuperar, que é importante. Um símbolo é todo aquele signo que é compartilhado, é uma convenção. Tal como a faixa de pedestres na rua é uma convenção em alguns lugares do mundo para o motorista. À frente dessa faixa, se alguém pisar na rua, eu tenho que parar. Ou seja, quando eu uso um som nessa perspectiva, em que eu atribuo a ele um outro sentido e compartilho isso com um grupo de pessoas. Vou dar um exemplo. Alguém de vocês aqui já fez tiro de guerra? Alguma coisa do tipo? Exército? Não? No exército, você tem uma série de toques no trompete, né? Não é bem um trompete, é um... Como é que chama? Clarim, né? Um clarim que devem denotar ações específicas. Acorde, levante, hastie a bandeira, corra, coisas muito específicas. Bom, e quanto a usar isso num discurso narrativo? Percebam que aí tem uma coisa fundamental para qualquer discurso narrativo, que é a ideia de repetição. Eu só crio uma associação, por isso que eu estou recuperando da sua fala, né, que você usou um pouco essa ideia da repetição, eu só crio uma associação, quando você aprende inglês, né, você vai na escola de inglês ali aprender uma língua diferente, só repetindo 3, 4, 5 vezes que a pessoa te mostra uma cartela com um cachorrinho e te dá o som respectivo, dog, para esse cachorrinho, é que você firma o conceito. A narrativa precisa de repetição. É só um personagem só constrói o seu caráter diante do espectador se o comportamento que denota esse caráter dele é repetido. Isso em qualquer dramaturgia. Né? Você vai caracterizar um personagem pela repetição de um determinado comportamento. E esse estudo da repetição é um estudo que diz respeito à narrativa. Né? Qualquer livro de teoria da narrativa que você for abrir, esse é um dos termos principais, das pautas principais. Uma história só se constrói por meio de repetição. Repetição de padrão de comportamento, de relação entre personagens que conseguem produzir dali um determinado caráter, denotar uma determinada substância de um personagem. Acho que é isso. Então, o teórico francês Pierre Schaeffer, ele fez vários estudos sobre a escuta e sobre o som. E num desses estudos, ele isolou, então, 3 tipos de escuta. Então, tem a escuta causal. Nessa escuta causal, você procura o indício da causa do som. Enfim, é uma escuta natural, enfim, faz parte da gente, é humano. Então, você escuta um bebê, quer dizer, você escuta um som que faz lembrar que é um bebê chorando. Então, você fica tentando achar qual é a causa daquele som.